Olá pessoal, nesta aula nós vamos trabalhar com as principais operações envolvendo números decimais. No caso vai ser a soma, a multiplicação, a subtração e a divisão, tá joia? Então nós vamos começar aqui com alguns exemplos envolvendo primeiramente soma e subtração, porque o processo de resolução da soma e da subtração é muito parecido, tá joia? E depois a gente faz alguns problemas de multiplicação e em seguida faremos alguns problemas de divisão, tá joia? Então vamos para os primeiros problemas aí de soma e subtração. Muito bem, nosso primeiro exemplo vai ser um exemplo de soma. Olha só, tanto na soma quanto na subtração, o processo é o seguinte para a gente resolver a soma ou a subtração. Basta a gente armar a conta colocando vírgula embaixo de vírgula e somar normalmente, como a gente já está habituado a fazer a soma de números inteiros, tá joia? Então observe comigo aí. Eu vou armar essa conta, vai ficar assim, vai ficar 12,728. Vamos somar com 0,58. Observe, a gente vai colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, vou colocar logo a vírgula do 0,58 aqui. O 0 está antes da vírgula e o 58 depois. Então, a conta tem que ficar armada com essa configuração. Tá joia? Vírgula embaixo de vírgula. Aí o que você faz? Observe que aqui, esta casa aqui, não tem nenhum número. Você pode completar com zero, se você achar melhor. Aqui também não tem nada, você pode completar com zero. E agora é só somar normalmente, como nós já estamos habituados a fazer soma. 8 mais 0, 8. 2 com mais 8, 10. Vai 1 aqui, desce 0. 7 com mais 1 dá 8. 8 com mais 5, 13. A vírgula você já pode descer, porque é vírgula embaixo de vírgula, então ela desce também aqui na solução. 2 com mais 1 dá 3. Com mais 0 aqui continua sendo 3. E 1 com mais 0, 1. Então resolvemos aí nosso primeiro problema de soma. Tanto na soma quanto na subtração a gente pode fazer dessa forma, tá joia? Você sempre lembra de armar a continha colocando vírgula embaixo de vírgula. E aí os espaços que ficarem sem número você pode completar com zero e realizar a soma. Vamos fazer um exemplo aí de subtração. Vocês vão observar que é a mesma coisa, tá joia? Então vamos lá, exemplo B. A gente fez o A, vamos para o B. Muito bem, agora temos um exemplo de subtração. Então qual é o processo? A gente precisa armar a conta colocando vírgula embaixo de vírgula e realizar a subtração da mesma forma que a gente realiza a subtração para números inteiros. Então vamos lá. A gente coloca aqui, primeiramente, o 18,12 e vamos subtrair de 7,83. Coloco a vírgula logo aqui. O 83 está depois da vírgula, então ele fica aqui nessa posição. E o 7 fica embaixo do 8. E aí é só realizar a subtração. 2 menos 3 não é possível, então a gente pega emprestado aqui do 1, né? 1 fica 0 e aqui passa a ser 12. 3 para 12, 9. O 8, eu tenho um 0 para subtrair o 8, não dá, a gente pega emprestado, aqui vai ficar 7 e aqui fica agora 10. 8 para 10, 2. Vírgula embaixo de vírgula, desce a vírgula. 7 menos 7 é 0. E 1 aqui embaixo não tem nada, é como se tivesse um 0. 1 menos 0 é 1. Solução, 10 inteiros e 29 centésimos. Tá joia? Ou 10,29, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos resolver problemas de multiplicação. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para resolver problemas envolvendo aí a multiplicação de números decimais, tá joia? Então vamos para o próximo exemplo. Ok, ó. Nossos primeiros exemplos de multiplicação vai ser a multiplicação primeiramente por potência de 10. Isso aqui é interessante porque vai facilitar bastante as coisas quando a gente for multiplicar qualquer número decimal por uma potência de 10. Potência de 10 são aqueles números do tipo 10 ao quadrado, 10 ao cubo, ou seja, o 10, o 100, o 1000, o 10.000, 1 milhão e assim por diante. Ok? Então, olha só, vamos pegar o primeiro exemplo aqui, 2,31 vezes 10. O que a gente vai fazer? Toda vez que a gente multiplicar por uma potência de 10, nós vamos deslocar a vírgula para a direita de acordo com a quantidade de zeros que tem o número. Então, observe, neste caso, o 10 ele tem apenas um zero. Então, a gente vai deslocar essa vírgula para a direita apenas uma casa. Ok? Então, vamos lá. 2,31 passará a ser 23,1. Tá joia? Exemplo B.
0,078 vezes 100. Observe que o 100 é uma potência de 10, né? Ele possui dois zeros, então nós vamos deslocar a vírgula aqui duas casas para a direita. Então aqui vai ficar o seguinte, eu vou fazer bem passo a passo. Eu vou repetir o número do jeito que está aqui, ó, 0,078. Se a gente for deslocar duas casas para a direita, olha só o que vai acontecer com a vírgula. Ela sai daqui e anda uma, duas, ela vem para cá. Tá joia? Observe, aqui a gente tem dois zeros à esquerda. Zero à esquerda a gente não precisa colocar. Então aqui a solução vai ficar 7,8. Ok? Então 0,078 vezes 100, a gente vai obter como solução 7,8. Exemplo C, 201,12 vezes 1000. Eu vou repetir o número do jeito que está aqui. 201,12. Está aqui. A gente está multiplicando por uma potência de 10 que possui 3 zeros. Então a gente vai ter que deslocar essa vírgula 3 casas para a direita. Então olha só como é que vai ficar. Essa vírgula ela sai daqui e ela vai andar 3 casas para a direita. Estava aqui. Então vai ficar assim, ó. Uma casa, duas casas, vou fazer um pontinho aqui, 3 casas. Então essa vírgula ela vai ficar nessa posição. Tá joia? Observe que aqui dentro ficou um espaço vago. Esse espaço vago a gente completa com 0. E aqui vai ficar o seguinte. Aqui também tem um espaço vago. Se você quiser completar com 0, você pode. Então, como solução, a solução pode aparecer dessa forma. Ou então, como qualquer número, vírgula 0 é só um número, a gente pode desconsiderar esse 0 à direita, que está sozinho. Então, isso aqui pode ser reescrito como 201.120. Ok? Tanto este número escrito dessa forma ou dessa forma servirão como solução, certo? Aqui é 201.120,0, que é a mesma coisa de 201.120. Esses primeiros exemplos foi multiplicação por potências de 10. Agora nós vamos ver como multiplicar um número decimal por outro número decimal, tá joia? Então vamos aí aos exemplos. Primeiro exemplo aí, vamos multiplicar 3,2 por 8,1. Olha só, o processo para multiplicar números decimais é o seguinte, a gente vai montar, né, da mesma forma que a gente montaria para números inteiros. Não há necessidade de colocar vírgula embaixo de vírgula, você pode colocar 3,2 vezes 8,1, né? Você monta dessa forma aqui, coincidentemente aqui ficou vírgula embaixo de vírgula, mas não é preciso isso. Você vai armar normalmente a conta. Você vai realizar a multiplicação normalmente, da mesma forma que a gente realiza a multiplicação para números inteiros. E lá na solução final, aí sim, a gente precisa entender que na solução final, a posição da vírgula vai ser de acordo com a posição da vírgula do primeiro número e do segundo número. Então o que a gente vai fazer? A gente vai somar a quantidade de casas decimais do primeiro número com a quantidade de casas decimais do segundo número. Por exemplo, aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho uma casa decimal. 1 mais 1 é igual a 2 casas decimais. Então, a solução final, a vírgula vai ficar justamente lá na posição que tiver 2 casas decimais. Então, vamos ver como é que funciona. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 3 dá 3. Aqui a gente deixa um espaço. Eu costumo colocar um sinalzinho de mais aqui, para não colocar nenhum número aí nesse local. Então, vai ficar assim, 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Com mais 1, 25. A gente vai somar isso daqui. 2, aqui não tem nada, vai ficar 2 mesmo. 6 com mais 3 vai ser igual a 9. 5, aqui em cima não tem nada para somar, fica sendo 5. E 2 com mais nada aqui em cima também fica sendo 2. Muito bem, agora o que nós devemos observar é justamente a posição da vírgula. Onde é que a vírgula vai ficar? A vírgula, para a gente descobrir a posição da vírgula, a gente vai contar a quantidade de casas decimais. No primeiro caso, a gente tem uma casa decimal, e no segundo número aqui, nós temos uma casa decimal. Uma casa mais uma casa é igual a 2 casas decimais. Então, você conta aqui, da direita para a esquerda, 2 casas decimais. 1, 2. A posição da vírgula vai ficar justamente aí. Então, como solução, obtemos aí 25,92. Vamos fazer um outro exemplo. O exemplo B. 2,31 vezes 31. Então, nós vamos armar normalmente, como nós armaríamos uma conta com números inteiros. E vamos fazer a multiplicação. 1 vezes 1
é igual a 1. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 2 deu 2. Aqui eu vou colocar um sinalzinho de mais para não colocar nenhum número aqui embaixo. E aí eu venho agora com 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 3 é igual a 9. E 3 vezes 2 dá 6. Agora a gente vai realizar a soma. 1, que não tem nada para somar com 1, continua sendo 1. 3 com mais 3 dá 6. 9 com mais 2 é igual a 11. Então vai 1 aqui, desce 1. E 6 com mais 1 é igual a 7. Agora basta a gente descobrir onde vai ficar a vírgula. Para descobrir a posição da vírgula, eu preciso contar a quantidade de casas decimais do primeiro número e do segundo e depois somar. Observe que o primeiro número nós temos 2 casas decimais. E no terceiro número nós não temos nenhuma casa decimal. Então é como se tivéssemos 0 casas decimais aqui com mais 2 casas decimais. 2 com mais 0, que não tem nenhuma casa decimal, é igual a 2. Então a solução final terá 2 casas decimais. 1, 2. E a solução fica sendo 71,61. Tá joia? Vamos fazer aí agora alguns exemplos de divisão entre números decimais. Ok? Ok, agora nós vamos aprender a fazer divisão de números decimais por potências de 10. Ok? Só para lembrar aí, uma potência de 10 vai ser um número da seguinte forma. Ele é formado por 1 e por zeros, né? Pode ter um zero, se for um zero é o 10, 2 zeros no caso do 100, 3 zeros 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e assim por diante. Então, estes números aqui são chamados de potência de 10. Toda vez que a gente tiver uma divisão por potência de 10, basta a gente deslocar a vírgula para a esquerda de acordo com a quantidade de zeros. Por exemplo, exemplo A, 2,31 dividido por 10. Observe que aqui uma potência de 10 tem apenas um zero. Então, diferente da multiplicação, que a gente desloca a vírgula para a direita, na divisão a gente vai deslocar a vírgula para a esquerda. Quantas casas? Uma casa, porque só tem um zero. Então, aqui vai ficar da seguinte forma. O número é 2,31. Como eu vou deslocar uma casa para a esquerda, a vírgula sai daqui e anda uma casa e vem para cá. A vírgula do lado esquerdo ela não pode ficar sozinha. Então, aqui do lado a gente vai acrescentar um zero. E aí o número passará a ser 0,231. 0,231. Ok? Exemplo B. 0,021 dividido por 1000. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,021 dividido por 1000. 1000 tem 3 zeros, então nós vamos deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, observe, a vírgula está aqui. Então, vai fazer o seguinte. Andar uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, essa vírgula vai ficar aqui. Essas lacunas aqui a gente vai completar com zeros. Então, aqui vai ficar um zero aqui, outro zero aqui. Do lado esquerdo, a vírgula não pode ficar sozinha aqui do lado esquerdo. Então, a gente vai ter que colocar um zero, completar com zero. Então, o resultado da divisão ficou 0,00021. Tá joia? Entendido aí como é a multiplicação por potência de 10, agora nós vamos ver alguns exemplos de como realizar a divisão de um número decimal por outro número decimal, ok? Então, observe aí comigo. Ok, agora nós vamos ver como realizar a divisão entre números decimais. A gente tem duas situações. Nós temos uma situação onde o divisor é um número inteiro e o dividendo é um número decimal. E temos uma outra situação onde os dois números aqui, tanto o dividendo quanto o divisor, são números decimais, possuem vírgula. Então, para os dois casos, eu estarei explicando aqui como seria o processo para a resolução. Vamos para o primeiro caso, que é esse caso aqui, onde o divisor é o número inteiro. Observe comigo aí. Nós vamos dividir normalmente. A gente vai primeiramente pegar a parte inteira do número. Aqui nós temos a parte inteira 12, que equivale a 12, e temos a parte decimal equivalente a 8. Então, vamos dividir a parte inteira. 12 dividido por 5 vai ser 2. 2 vezes 5 dá 10. Para 12 restam, como o resto aqui fica 2. Então, observe, na divisão de 12 inteiro por 5, o resultado aqui deu 2 e o resto sobrou 2 também. Observe que 2 inteiros não dá para dividir 5. Então, como não dá para dividir 5, a gente vai ter que descer a parte decimal. E aí eu desço o 8. E agora eu não tenho mais 2 inteiros.
Eu passo a ter agora 28 décimos. Como eu vou usar a parte decimal, eu tenho que colocar a vírgula aqui também, porque o resultado agora vai ser um resultado decimal. Então, desci o 8, coloco a vírgula e aí continuo o procedimento. 28 dividido por 5, o valor mais próximo aqui vai ser o 5. 5 vezes 5 dá 25. 25 para 28, 3. Ok? Muito bem. 3 dá para dividir por 5? Não dá para dividir por 5. Então, o que a gente faz? Observe que aqui esse 3 não significa que é um número 3 inteiro. Ele é um número decimal. Isso aqui significa 3 décimos. 3 décimos é a mesma coisa de 30 centésimos. Então, você pode acrescentar um zero para continuar a conta, porque 3 não deu, você coloca um zero. Esse 3 décimos passa a ser 30 centésimos. Aqui, agora a gente vai usar a parte centesimal. Então, aqui vai ficar da seguinte forma. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5 dá 30. Para 30, não sobrou nada. Ok? Agora eu vou fazer um outro exemplo aqui, que é o exemplo B, onde o divisor ele é um número decimal. E aí você observe aí como é feita a resolução desse problema. Vamos lá, exemplo 2. Observe aí comigo, eu tenho 14,9036 dividido por 7,03. Então este é o segundo caso, onde o divisor ele é um número decimal, ele tem vírgula. O que nós vamos fazer? Toda vez que acontecer isso, toda vez que o divisor tiver uma vírgula, nós temos que eliminar essa vírgula. E para eliminar essa vírgula, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar tanto o dividendo quanto o divisor por uma potência de 10 que elimine a vírgula do divisor. Então, observe, quando a gente multiplica por potência de 10, o que acontece com a vírgula? Ela anda para a direita. Então, observe, quantas casas eu tenho que andar para a direita para essa vírgula sumir, para ela sair daqui, né? Então, como eu tenho duas casas decimais, o correto é eu multiplicar isso daqui tudo por 100. Duas casas decimais equivale a 2 zeros. Então, a potência que eu tenho que multiplicar aqui é por 100. Em uma divisão, quando a gente multiplica o divisor por um número, a gente também tem que multiplicar o dividendo pelo mesmo número para não alterar a conta. Então, como eu multiplico esse lado por 100, eu vou multiplicar esse lado também por 100. Então, essa divisão pode ser reescrita da seguinte forma. Vai ficar 14. Observe que a vírgula está aqui depois do 4. Como eu estou multiplicando por 100, a vírgula vai andar duas casas para a direita. Então, vai ficar 14,9036. Observe que a vírgula estava aqui, duas casas para a direita. Uma, duas. Então, passa a ser 1490,36 dividido por 703. Eliminamos a vírgula aqui, porque aqui tem duas casas, multiplico por 100, a vírgula anda duas casas para a direita. Uma, duas. E aí a vírgula sai fora do número. E aí eu posso escrever o número como 703. Então essa divisão aqui é a mesma coisa dessa divisão aqui. A diferença é que aqui nós recaímos no caso anterior, do exemplo A, onde o divisor é um número inteiro. Tá certo? Então vamos realizar a divisão da mesma forma que nós realizamos a divisão do exemplo anterior, do exemplo A. Então vamos lá. Observe. 1 não dá para dividir 703, nem o 14, nem o 149. Então nós vamos ter que pegar aqui o 1490 e dividir por 703. Observe. O dobro de 700 é aproximadamente 1400. Então eu creio que o melhor valor aqui vai ser o número 2. Vamos ver quanto é que dá 703 vezes 2. Vou fazer aqui do lado. 703 vezes 2. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 7, 14. Deu 1406. Então eu tenho que subtrair isso aqui de 1406. Subtraindo de 1406. 6 aqui para 10. Vai 1 aqui em cima. É 4. Aqui ficou 8. 8 menos 0 dá 8. Aqui 4 menos 4. 1 menos 1 dá 0. Então, o resto aqui da parte inteira restou 84 inteiros. Então, agora eu tenho 84 inteiros para dividir por 703. Observe que não dá. Não é possível a gente dividir 84 inteiros por 703. Então, nós vamos transformar agora essa parte inteira em um número decimal. Então, nós vamos descer o 3 aqui. Ó. Vamos descer a parte decimal. Como eu vou utilizar a parte decimal, eu passo uma vírgula. Ok? Porque eu vou usar a parte decimal. Como eu vou usar a parte decimal aqui, então o resultado também vai aparecer aqui na forma decimal. E para isso eu preciso colocar vírgula. Ok?
Então agora vamos pegar 843. Observe que 843 é possível a gente estar dividindo por 703, que vai dar aproximadamente aqui 1 vezes 703 dá 703, para 843, vamos subtrair aqui para ver quanto é que fica. 3 menos 3 dá 0, 4 menos 0 dá 4, 8 menos 7 deu 1. Então restou aqui, ó, 140. Observe que 140, a gente está trabalhando agora com a parte decimal, então eu tenho 140 décimos dividido por 103. 140 não dá para dividir por 703, então nós vamos descer a parte centesimal aqui, que é o 6. Que era o que estava faltando descer. Desci o 6, ficou 1406 dividido por 703. Nós já havíamos até feito essa conta. Observe, 703 vezes 2 dá 1406. Então aqui, 1406 dividido por 703 vai ser igual a 2, ok? 2 vezes 703 dá 1406, para 1406, 0. E aí nós resolvemos. Resultado final, 2,12. 2 inteiros e 12 centésimos. Tá joia? Espero ter ajudado vocês aí e até a nossa próxima aula.